de Jesus, amém. Amém, amados? Podem se aceitar, queridos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, querido. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, no verso 17 até o 19. Obrigado, Daniel. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler apenas o verso 17 ao 39, mas eu vou tratar do verso 17 até o verso 50. Mas como o texto fica longo, então eu vou só introduzir sobre esse aqui e tratar os outros aspectos desse texto. Mateus capítulo 26, verso 17 até o verso 19, nos diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era Páscoa, pão asmo, só para lembrar, um pão sem fermento, é o que a gente chamaria aqui no Brasil de pão sírio, aquele pão redondo, fininho, sem fermento, né? Vieram os discípulos de Jesus, ou seja, os 12, e perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, tem concerto um homem, e dizem: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos relembrar alguns fatos concernentes à história de Jesus e os apóstolos até aqui. O primeiro deles é que a Bíblia nos diz que Jesus passou uma noite inteira, literalmente falando, e quando falamos nos evangelhos de noite inteira, nós estamos falando do pôr do sol, de um dia ao nascer do sol, outro dia assim funcionava o calendário naquela época. Jesus então passa uma noite inteira orando ao Pai para escolher os 12 discípulos. E quando ele desce do monte, ele escolhe os 4 primeiros discípulos, segundo o Evangelho de Mateus, quais sejam Pedro e André, e Tiago e João, e os 4 estavam no mesmo lugar, na mesma hora, que era o mar da Galileia. Eles haviam acabado de pescar. Então, nesse trajeto, Jesus vai chamando os outros discípulos, Bartolomeu, Judas Iscariotes, Simão Zelote, vai chamar Mateus, que é o nome grego, e Levi, que é o nome hebraico. Chama os 12 discípulos, de acordo com Marcos capítulo 3, verso 14, Jesus chama os discípulos para estarem com ele. E além disso, Jesus dá uma ordem, capacita os 12 a pregar o evangelho aos pobres, a expulsar demônios, a curar os enfermos e a ressuscitar aos mortos. Então Jesus capacita e dá essa incumbência aos 12, mas aqui vale um aspecto interessante. Nós sabemos aí de princípio que quem trairia Jesus seria quem? Judas Iscariotes. Jesus sabia disso desde o início, mas Jesus nunca aparta, Jesus nunca segrega, Jesus nunca deixa Judas Iscariotes fora de todas as decisões e de fora de tudo aquilo que Jesus realiza no ministério durante esses 3 anos. Judas está com Jesus caminhando, quando Jesus está pregando, quando Jesus está ensinando, quando Jesus está curando, libertando, quando Jesus está orando. Jesus não furta a Judas Iscariotes o direito de coisa alguma junto aos outros 11 apóstolos. Então, Jesus vai desenvolver até que depois de 3 anos nós chegamos aqui na quinta-feira. A quinta-feira que precede a sua prisão, o seu julgamento diante do Sinédrio, né? Tudo aquilo que fizeram com ele, depois a crucificação, o sepultamento, a ressurreição do domingo. E esse texto aqui eu queria tratar com os irmãos essa noite sobre uma pergunta que inclusive saiu num debate ontem aquela TV, como é que chama aquela TV lá da Igreja Internacional da Graça de Deus? Isso! Repete para mim, por favor. Isso, obrigado, Daniel.
a gente teve um debate sobre Judas Iscariotes. Aí estava conversando com a nossa irmã Marciana aqui, estava até mandando uma mensagem, uma resposta para um teólogo aí que eu sigo no Instagram, respondendo esse questionamento que foi feito no dia 1º de abril. E a pergunta que fica é o seguinte: por que Jesus foi traído por Judas? Que eu queria levantar com os irmãos do Evangelho de Mateus, aqui a partir do verso 17 até o verso 50. Em primeiro lugar, então, Jesus foi traído por Judas para revelar a depravação do coração humano. Versos 20 até o 25. Verso 21 diz assim, de Mateus 26: enquanto comiam, declarou Jesus o quê? Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, tristes, abatidos, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A traição de Jesus revela aquilo de pior que a natureza humana tem, que é a sua depravação total. Então é para revelar a depravação? Para revelar a depravação do coração humano, versos 20 ou 25. Primeiro, o coração humano é enganoso. Nós nunca podemos ser guiados, dirigidos, orientados, nunca podemos fazer escolhas, tomarmos decisões, traçarmos caminhos e planos e projetos, idealizarmos sonhos baseados no coração. Porque o coração é como o torcedor em estádio de futebol. Isso significa, se o time estiver ganhando, o time está sendo aplaudido pela torcida, não é? Mas se o time estiver perdendo, jogando mal, qual que é a atitude da torcida? É vaiar, falar, verbalizar impropérios, palavrões, obscenidades, que são inaudíveis na verdade. Então é complicado. E o coração do ser humano é enganoso. Nós não podemos ancorar, não podemos basear a nossa vida no nosso coração. Segundo, o nosso coração é perverso, não é verdade? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Lameque matou dois porque um discutiu com ele e ele matou o outro porque pisou no seu calo. Então o coração é perverso. Caim, que era irmão de Abel, não existia mais ninguém na terra, era Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim mata o próprio irmão de sangue, e o Senhor chega a Caim e diz: olha, o sangue de teu irmão está clamando, e ele dá uma resposta diante do Senhor: acaso sou eu tutor de meu irmão? O coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso, o coração do homem é mau, porque a Bíblia diz, por exemplo, que Manassés, um dos piores reis de Israel, na adoração aos seus ídolos, ele pegou o seu filho, ainda tenro, criança, e o colocou e o sacrificou ao deus Moloque, na maior maldade, atrocidade, crueldade que poderia existir. Ele fez isso, ele assassinou o seu filho, sangue do seu sangue, carne da sua carne, ossos dos seus ossos. O ser humano é mau, o ser humano é vingativo. Paulo escrevendo nos Efésios diz assim: não ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que odiar o seu irmão, diz a primeira epístola de João, é assassino. Aquele que chamar seu irmão de tolo, disse Jesus, ou raca, como está no original, ele é condenado ao inferno. Ele é capaz de vingar, ele é capaz de matar, ele é capaz de prejudicar ao próximo. O ser humano, além dessas coisas, o ser humano vingativo, o ser humano, ele promove o prejuízo daqueles que ele não gosta. A Bíblia diz que a gente não deve dar falso o quê?
testemunho está em Êxodo 20, Deuteronômio 5 e encontramos também aqui no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Quantas vezes a gente poderia contextualizar, trazer ao mau testemunho, a difamação, a calúnia, o vilipêndio público, como a gente poderia chamar isso de cancelamento. Quantas pessoas foram achincalhadas aí nas redes sociais, quantas maldades foram construídas, quantas narrativas foram postas diante do público, quantos cancelamentos foram realizados simplesmente porque as pessoas possuem ideias diferentes umas das outras, e no final das contas o prejuízo fica e ninguém toma providência alguma. O coração do ser humano é assim. O coração do ser humano, diz Tiago, que de uma boca não podem proceder bênçãos e não pode proceder da mesma boca o quê? Maldição. Jesus disse que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, não pode uva dos espinheiros e outra fruta lá dos abrolhos, como disse Jesus. Então do coração, Jesus disse que procedem os maus desígnios. Gálatas capítulo 5 nos diz que no coração provém as obras da carne, que quando Deus nos converte em Cristo, militam, lutam, batalham, guerreiam contra o nosso espírito, para que nós voltemos a ser escravos do pecado quando éramos antes de sermos salvos por Cristo Jesus. Então, quando Cristo é traído por Judas, isso está revelando a depravação do coração humano. Não há nada de bom em nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, porque o mal habita em mim. Tiago nos diz que a cobiça, quando toma conta do nosso coração, produz o pecado, e o pecado produz a morte. Então a Bíblia tem inúmeros exemplos, tem centenas de textos que mostram, trazem a radiografia, trazem o raio-x daquilo que o ser humano é diante de Deus e diante da própria sociedade. E aqui vale uma correção filosófica. Certo filósofo diz que a sociedade corrompe o homem. Não é a sociedade que corrompe o homem, mas o homem corrompe a sociedade. Nós não somos frutos da sociedade, a sociedade é resultado nosso. Simples assim. Então, por que o mundo é mau? O mundo é mau porque o ser humano é mau. Por que o mundo é ruim? Porque o ser humano é ruim. Por que existem diferenças sociais, culturais, financeiras? Porque o ser humano é assim. Por que existem uns extremamente pobres, miseráveis, indigentes, e outros abastados, ricos, que nem sabem quanto tem? Porque o ser humano é ganancioso, avarento, ele pisa, ele humilha, ele sobe no outro para alcançar os seus objetivos financeiros. Segundo lugar, por que Jesus foi traído por Judas? Para que se cumprisse as Escrituras. Veja o verso 24. O Filho do Homem, que Jesus vai, como está o quê? Escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver o quê? Nascido. Agora veja o verso 54 aí, e o verso de número até o 56. Como, pois, se cumpririam o quê? As Escrituras, segundo as quais assim devem suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e corretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando o quê? Fugiram. Então a traição de Jesus por Judas mostra Judas Iscariotes. Jesus foi traído por Judas Iscariotes para se cumprir a Escritura Sagrada. O Antigo Testamento foi pavimentado, foi asfaltado. O Antigo Testamento foi desbravado
mostrando desde Gênesis 3,15 que o Messias, que o Salvador, que o Cristo viria, se faria carne, se faria gente, se encarnaria, tomaria o nosso lugar e traria a cada um de nós a salvação por meio de Jesus. Então todas as profecias de Gênesis 3,15 até os evangelhos se cumpriram plenamente, totalmente, cabalmente, plenamente na pessoa de Jesus. Não ficou nenhuma profecia escrito, seja na lei, seja nos salmos, ou seja pelos profetas, que não fora cumprida perfeitamente na pessoa de Jesus. Se quiser mais informação, é só ler a carta aos Hebreus. E ainda, acho que eu nunca preguei aqui na carta aos Hebreus, mas qualquer hora dessa a gente vai falar um pouco sobre a carta aos Hebreus, para digerir, para explicar melhor essas questões. Então, Jesus é a planificação, é a concreção, a concretização, é a realização no tempo, no espaço, na época, determinado por Deus, que a profecia se cumpre. Isso mostra o que? Primeiro, mostra a soberania divina, mostra que os planos, os projetos, tudo aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo, vai cumprir-se de maneira absoluta, plena, nem vai atrasar e nem vai adiantar. Gálatas 4,4 diz que na plenitude dos tempos veio Jesus ao mundo, na plenitude, no tempo que Deus estabeleceu, antes de todas as coisas. Segundo, mostra os fins foram sendo desenvolvidos durante toda a história da humanidade, que culminasse com a vida de Cristo. Deus levantou reis e derrubou reis, levantou imperadores e derrubou imperadores, derrubou grandes impérios, babilônios, assírios, medo-persas, gregos, bárbaros, romanos, filisteus, edomitas, moabitas, dentre tantos outros povos. E Deus, pelo seu poder, levantou e derrubou, preparando para que Cristo viesse, para que Cristo se encarnasse, para que Cristo se fizesse gente, para que Cristo aparecesse entre nós e estivesse entre nós. E então ele vai cumprir toda a escritura. Quando o povo de Israel foi invadido pelos babilônios, quando o povo de Israel foi invadido pelos assírios, levado como cativos, como escravos, estava tudo no plano de Deus. Nada acontece fora do plano de Deus. Por isso que para o cristão não há acidente, não há azar, não há sorte, não há mandinga, não há macumba, não há umbanda, não há candomblé, não há maldição, não há imprecação, não há feitiço, não há feitiçaria que se cumpra e que pegue em cristão, porque o cristão está guardado pelo poder de Deus, de acordo com 1 de Pedro capítulo 1. Amém. Então é a soberania de Deus, é o poder de Deus, é o controle de Deus. Deus controla tudo na vida do cristão, do ímpio, das nações, desde Adão e Eva, até que Cristo volte em nome de Jesus. E tem uma coisa, irmão, ninguém, seja cristão ou seja não cristão, não morre, nem antes da hora e nem depois da hora, só na hora que Deus estabeleceu. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados antes que eles houvessem, existissem. Jó, lá no capítulo 40, nos disse que Deus estabeleceu limites aos homens, os quais não passará. Então ninguém morre antes da hora, nem depois da hora, só morre, só deixa essa terra, só se apresenta para poder prestar contas a Deus no dia que Deus determinou antes da fundação do mundo. Então se Deus determinou para morrer aos 80, não vai morrer aos 60, nem vai morrer aos 105, vai morrer aos 80. E Deus determinou a idade, a maneira e o local que vai morrer. Então se vai morrer de ataque cardíaco, de AVC,
de aneurisma, se vai morrer de acidente de automóvel, acidente de avião, se vai morrer de tumor, se vai morrer de câncer, se vai morrer de velhice, não interessa. Deus já determinou todas as coisas em nome de Jesus. Olha, para que a Escritura se cumpra. Terceiro, Jesus foi traído por Judas para que os nossos pecados fossem perdoados. Veja o verso de número 26 ao verso de número 28. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando o pão, o partiu deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Remir os pecados, perdoar os pecados, tirar os pecados, cobrir os pecados. Tanto os pecados passados, os pecados presentes, e os pecados o quê? Futuros. Pecado, transgressão, iniquidade, dolo, delito, fazem parte da nossa natureza. Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia nos diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Lá em Romanos capítulo 4, a Bíblia nos diz que bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e não imputa o quê? Pecado. O Salmo 32, 38 e 51, qual o rei Davi escreveu, ele diz: o Senhor perdoa os meus pecados. E ele coloca no plural, porque não existe pecado, existem pecados, iniquidades, transgressões, por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por ações, por omissão, por acepção. Nós vivemos, nós transbordamos, nós suamos, nós transpiramos, nós pensamos, nós dormimos, nós acordamos, nós vivemos no dia a dia, nós somos pecadores ambulantes. Até dormindo a gente peca. Sabia disso? E aqui eu quero trazer um descanso para o coração de você, meu amado irmão, minha amada irmã. Acho que eu já falei isso aqui, mas não custa repetir. Quando eu era recém-convertido, lá nos idos de 87, eu tinha alguns amigos fora da igreja presbiteriana, e um dia um deles falou assim: Jardel, você está preparado para a volta de Cristo? Eu falei: glória a Deus, estou. Tenho certeza da minha salvação, tenho convicção da minha salvação. Obrigado. Eu disse assim: você está preparado que quando Cristo voltar, vai ter um telão de milhões de quilômetros quadrados, que Jesus vai passar o filme de todos os nossos pecados? Ai, meu Deus. Rapaz, olha, naquela noite eu não dormi. Eu não era boa pista, né? Os irmãos já contei a história da minha vida aqui, mas eu não era boa pista. Eu era um cara muito derbaço, muito pervertido, um cara chegado na bebida e um cara da boemia, da noitada, das boates, da mulherada. E eu trabalhava, ganhava bem, né? Então, meu filho, o dinheiro torrava, era tudo final de semana, nos bares, nas boates, nas danceterias, bebendo com a mulherada. Então, aquele negócio, o feio se faz bonito quando se tem dinheiro. Então, naquela época eu era jovem, né? Não era tão bonito, mas tinha dinheiro. Então, onde tem dinheiro, você já sabe o que tem, né? E naquele dia eu não dormi. Meu Deus, se aparecer tudo que eu fizer nesse telão, onde é que eu vou enfiar minha cara, Jesus? O que eu... Meu pai e minha mãe vão ver esse negócio, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu entrei em pânico, irmãos. Entrei em pânico. Eu era recém-convertido, não conhecia a Bíblia, como é que eu ia rebater isso? Mas Deus é bom. Irmão, Jesus é bom, viu? Aí um dia meu pastor pregando falou sobre isso. Eu já estava prestando atenção na mensagem dele. Aí quando ele falou, eu dei um
em mim. Falei, irmão, sabe essa história do telão, quando Jesus voltar, que todos os nossos pecados vão passar como um filme de cinema, para todo mundo ver? Aí eu falei, ai meu Deus, isso não existe, isso não é bíblico, isso é invenção do homem. Eu, aleluia! Foi Jesus, obrigado. Ai, que alívio. Aí depois eu fui conhecendo um pouco a Bíblia e concordei com o meu pastor, porque não tem nada disso na Bíblia, isso é invenção humana. Mas Jesus foi traído por Judas para que nossos pecados fossem perdoados, porque se ele não é traído, se ele não é preso, condenado, julgado, morto na cruz, derrama sangue na cruz do Calvário, a gente nunca seria salvo. Quarto lugar, Jesus foi traído por Judas para cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Veja aí verso 36 a 46, não vou ler tudo, mas tem um versículo aqui que eu queria destacar, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível o quê? Passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele orou 3 meses, fazendo o mesmo pedido. Mas não porque ele não quisesse obedecer o Pai, porque ele sabia do sofrimento atroz que seria ficar pendurado na cruz do Calvário, das blasfêmias que ele sofreria, do sangue derramado, das suas mãos e pés sendo sustentados por pregos grossos, e a sua carne rasgada, mãos e pés, e o seu ventre trespassado por uma lança na mão de um soldado romano. Ele sabia, de acordo com Isaías 53, que todos os nossos pecados seriam lançados, imputados sobre ele. A ira, de acordo com Isaías 53, que seria derramada sobre nós, foi lançada sobre ele. E o Pai viraria as costas momentaneamente, porque havia sido lançado sobre Jesus o Filho pecados e a sua ira. Tanto que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque o quê? Me desamparaste. Por um tempo breve, o Pai voltou as costas, não olhou para o Filho, porque ele recebeu os pecados de todos nós, de acordo com Isaías 53, a ira do Pai, o julgamento, o juízo que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele. Então, apesar disso, Deus, se não tiver jeito, o Senhor me livra desse cálice, dessa cruz, mas o Pai não responde, e ele então cumpre perfeitamente a vontade do Pai, indo à cruz do Calvário por mim, por você, louvado seja Deus. E Paulo escreveu aos Romanos: alguém, será que se disporia a morrer por um bom? Quem dirá morrer por um mal? Mas o inocente morre pelo culpado. O Criador morre pela criatura, o santo morre pelo pecador. Por mim, por você e por nós. E ele vai até a cruz. Quinto lugar, Jesus foi traído por Judas Iscariotes para morrer voluntariamente em favor do pecador. Do verso 47 até o verso de número 50 vai nos dizer isso aí. Verso 50. Jesus, porém, me disse: amigo, para que vieste? Nisso aproximando-se eles, deitaram as mãos a Jesus e o prenderam. Jesus não morre de acordo com o texto de Atos capítulo 2 que nós lemos. Jesus não morreu porque o sinédrio judaico e o império romano o mandaram à cruz. Ele não foi à cruz por artimanha, por estratégia, por astúcia
do diabo manipulando o Império Romano e os judeus do Sinédrio. Ele não morreu, não foi à cruz porque ele fosse fraco, porque ele disse, quando Pedro pega a espada e acerta a orelha de Malco, aliás, Pedro tinha uma péssima visão, eu creio, ou não sabia manusear uma espada, e Jesus abaixa, pega a orelha de Malco, coloca no lugar, e Jesus, porventura não poderia pedir ao meu pai uma legião de anjos, eles não viriam aqui e me libertariam? Não, ele morreu voluntariamente, se entregou obedientemente. Ele fez isso para beneficiar, para favorecer, para abençoar, para libertar, para salvar, para nos tornar filhos, para nos dar a vida eterna quando nós morrermos e vivermos com Jesus por toda a eternidade. Então foi escolha dele, não foi escolha do homem, não foi escolha do mal, do inferno, foi escolha do Pai, tendo a submissão e a obediência do Filho, em meu, em seu e em nosso favor. E por último, por que Jesus foi traído por Judas Iscariotes? Para revelar os verdadeiros discípulos. Veja aí a partir do verso 31, ou verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite, a noite de quinta-feira, todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Você há de se lembrar, lendo os evangelhos, quantos ficaram com Jesus quando ele fora preso no Getsemane e levado ao Sinédrio para ser julgado e condenado? Você se lembra? Nenhum. Todos o quê? Fugiram, de acordo com o texto que nós vemos lá de Atos, também capítulo 2. A perseguição, a oposição, a ameaça de tortura, a iminência da morte, a revolta, o ódio do mundo contra Cristo e contra os seus filhos, vai ser o grande elemento divisor, em que vai se revelar, ou que serão revelados, antes da volta de Cristo, os verdadeiros dos falsos discípulos. Os verdadeiros submeterão-se a todo tipo de atrocidades, mas não negarão o nome de Cristo. Os falsos discípulos, os falsos crentes, os falsos membros de igreja, os falsos líderes religiosos evangélicos, negarão a Cristo para manterem a vida. Jesus não negou o Pai, morreu na cruz por nós. Os discípulos todos fugiram. João capítulo 21 nos diz que os discípulos estavam em casa com as portas trancadas, com medo dos judeus, acovardados, intimidados, retraídos, recuados, com medo de estarem lá fora e declararem a fé em Jesus. E Jesus diz nos evangelhos que vós sereis odiados do mundo inteiro por causa. Ele diz no Sermão do Monte, diz também no Sermão Escatológico, Mateus capítulo de número 24. É na hora que a espada vier, é que nós vamos saber quem é crente de verdade. Eu gosto de uma ilustração que eu vi, já há várias décadas, de que existia uma igreja, num lugar, numa região muito resistente ao Evangelho. E no domingo a igreja estava em adoração, em culto, como se fazia todo domingo, apesar da resistência ao cristianismo naquele lugar. E o pastor estava pregando, toda a igreja atenta, e quando ele se assusta, entram vários soldados, fardados, armados até os dentes, pedem para que o pastor pare de falar, e se voltam para a congregação.
pede para que todos fiquem de pé, crianças até a pessoa mais idosa. E um dos soldados que estava à frente pergunta: quem negar aqui a Jesus vai viver, mas quem não negar a Jesus, nós vamos fechar as portas e vão morrer. Vocês têm 2 minutos para decidir. A maioria da igreja foi embora. Aí o soldado que estava à frente voltou-se para o pastor. Não sei se o pastor também não fugiu, porque também não dava tempo, né? Você estava na frente ali. Voltou e falou assim: pastor, louvado seja o teu nome, porque todos nós aqui soldados somos de Jesus. E nós queríamos saber aqui na igreja quem é soldado de Jesus de verdade. Será que se acontecesse hoje, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil adentrasse nossos templos, invadissem nossos cultos e fizessem isso e dissessem: quem for, quem sair da porta para fora vive, quem aqui ficar vai ser morto? Quantos da igreja evangélica brasileira permaneceriam dentro do templo, não negariam o santo nome de Jesus ressurreto ao terceiro dia e prefeririam a morte do que negar o Senhor Jesus que o salvou? Quantos fariam isso? Jesus ficou sozinho. Eu estou para dizer para você que, dependendo de alguns lugares, algumas situações, nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem líder nenhum também vai ficar, a igreja vai estar vazia. Concluindo, é fácil ser cristão em tempos de guerra, em tempos de paz. É fácil ser cristão em Estado democrático de direito, como diz o primeiro artigo da Constituição Federal de 1988. Agora, ser cristão, onde professar, declarar, publicar a fé em Cristo é sinônimo de morte, aí a história. Vamos ficar em pé e vamos orar? Concluindo, queremos agradecer a presença, a visita da Ivonete, é isso? Seja bem-vinda, Ivonete, em nome de Jesus. Nós temos aqui um casal, né? O Judalt, é isso? Michele e o Levi, né? Sejam mais uma vez bem-vindos, volte sempre. O resto é daqui mesmo, né? Primícia. Aliás, eu nem vou apresentar o Gidalt, a Michele e o Levi como visitantes mais, viu? A partir de hoje, última vez. Então eu apresento vocês mais como visitantes. Vocês já são da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Lembro o nome do Levi, mas não lembro quando pai. Desse jeito. Vamos orar então, amados? Pastor, sim. não é o resto. São as primícias da casa. As primícias da casa. Obrigado, irmão. Isso aí, boa. Aí, irmão, vivendo, aprendendo, pastor também aprende, né? São as primícias da casa. Deus tem mais. Então vamos orar aqui, concluindo. Amanhã é sexta-feira da paixão. Irmão, você pode comer carne. Fica à vontade. Aqui na Bíblia não tem essas proibições, não. Você pode comer carne. Aliás, se você for fazer um churrasco, você pode convidar o pastor também para o churrasco, para picanha lá, para chuleta, não tem problema. Lá para costela no bafo, pode ficar, eu não tenho problema com isso. Tá bom? Então, não há restrição bíblica sobre essas coisas. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, te agradecemos, ó Deus, porque apesar da traição de Judas Iscariotes, isso redundou em salvação através da prisão, julgamento, através da cruz, do sangue derramado, do sepultamento e da ressurreição. Obrigado, Deus, porque o bem
prevaleceu sobre o mal. Na verdade, o plano eterno de Deus se cumpriu através do seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. E hoje estamos aqui obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então, domingo, escola dominical, 9 horas. E o nosso culto com memorial de Páscoa, no culto das 19 horas.